Por que pessoas inteligentes não conseguem agir? Olha que canal interessante, que tema interessante desse canal aqui, chamado Filosocárdio, que é um rapaz que anda de bicicleta enquanto filosofa. No YouTube nós já encontramos vários vídeos de pessoas que andam, caminham pelas ruas enquanto filosofam, e esse aqui inovou, ele andou de bicicleta enquanto filosofa, e muito bem filosofado inclusive, tá? Você está no canal Em Busca de Significado, meu nome é Wesley Costa, deixa o seu like aí, e vamos reagir e comentar sobre o vídeo Por que pessoas inteligentes não conseguem agir, do canal Filosocárdio. O canal original está aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Então, let's go! Eu tenho certeza que você já conheceu alguém que, quando criança, parecia destinado a ser brilhante. Aquela criança que tirava notas 10 sem estudar, que todos diziam para ela, nossa, esse vai longe, vai ser alguém importante, vai ser qualquer profissão de alto status que a pessoa pudesse pensar. Mas essa pessoa, com o tempo, acabou perdendo o brilho e nunca chegou a cumprir as expectativas. E talvez essa pessoa seja até você, né? Oh. E hoje eu quero falar sobre esse destino, o da pessoa que é inteligente, é bastante consciente, mas acaba não conseguindo agir. E para isso eu vou usar duas referências, a do Homem do Subsolo, de Dostoiévski, e do Poeira Eternos, de Jung. Excelentes livros o que ele está falando aí, tanto do Jung quanto do Dostoiévski. Inclusive, Dostoiévski era conhecido como filósofo escritor, tá? Todos os romances dele têm um quê de filosofia muito profunda, tá? Incluindo esse O Homem do Subsolo aí. São duas faces do mesmo problema, da consciência que pensa demais e vive e age de menos. E para começar, a gente vai falar do protagonista do livro Notas do Subsolo, de Dostoiévski. O nome do protagonista não existe, ele é simplesmente o homem do subsolo, uma pessoa que vive trancada em um porão sem contato relevante com a sociedade há 20 anos. Ele é um homem de muita lucidez, alguém que entende de muitas coisas, mas acaba não vivendo nada. Ele mesmo se define como um homem doente, mau e desagradável. E ao mesmo tempo ele julga os outros como fúteis, superficiais, idiotas. Olha que interessante, né? O homem do subsolo, ele entende de muitas coisas na teoria, mas na prática ele não vivencia nada, ele não passa por nada na prática, né? Quantas pessoas já não são assim? Né? Quantas pessoas a gente não conhece dessa forma, na verdade, que sabe de tudo da teoria, mas na prática nunca experienciou aquilo que está falando e se acha o tal, né? Quando na verdade a prática é 1000 vezes muito mais importante que a teoria. Inclusive a prática existe antes da teoria. A teoria vem depois da prática. E muita gente que tem somente a teoria, a parte teórica, já se acha o tal. Olha que interessante, né? Ao mesmo tempo se sentindo inferior a todos esses idiotas. Ele acredita ser mais inteligente, mais profundo, e mesmo assim ele é incapaz de agir. Ele é um paradoxo. Ele se sente superior porque nunca falhou, mas não falha porque nunca tenta. Ele se sente superior porque nunca falhou, já que detém muito conhecimento, mas nunca falhou simplesmente porque nunca tenta, né? Ah, quantos de nós não somos assim, né? O Dostoiévski era muito gênio. Ele vive no mundo dos planos, dos arrependimentos antecipados. É um homem que se destrói pela própria consciência. Então, em uma das passagens mais marcantes do livro, ele, que na atualidade tem seus 40 anos, conta uma história de quando ele tinha 20 e poucos. Quando ele decide, basicamente, se convidar para um jantar com ex-colegas de colégio. Então, esses colegas, principalmente um colega chamado Isverkov, que é o mais bem-sucedido de todos, afloram a raiva do homem do subsolo. Quando finalmente chega a hora desse jantar, tudo dá errado. Ele chega uma hora antes porque não haviam avisado a ele que o jantar seria atrasado. Ele se sente desprezado, ele começa a beber. E essa vergonha começa a virar raiva. E essa raiva começa a virar um deboche com aqueles que estavam junto com ele. E ele acaba bêbado, humilhado, se perguntando por que eu vim até aqui, por que eu tive essa atitude de reencontrar essas pessoas que, apesar de, na minha cabeça e no meu discurso, eu digo não gostar, eu acabo ansiando pela aprovação delas. E ao fim dessa noite o personagem acaba num prostíbulo, onde ele encontra Lisa, uma prostituta que é um personagem moral dessa novela. Com ela, por um instante, ele parece encontrar a sua humanidade. Ele a escuta, se compadece com a história dela, tenta dar conselhos, mas o que começou como empatia acaba voltando àquela soberba regular do homem do subsolo. Ele fala mais para se sentir superior do que para ajudar. Ah, quantas pessoas não existem dessa forma, né? Vai dar um conselho, mas aquele conselho é dado como se fosse algo superior, como se você tivesse fazendo uma caridade para a pessoa, não para ajudá-la, mas para você se sentir que está ajudando por ser um ser de luz, um ser que já atravessou aquilo ou
que nunca passaria por aquilo. Nossa, quanta gente não existe dessa forma, né? Você conhece alguém assim? Mesmo assim, ele dá a ela seu endereço, como quase num gesto de esperança. Ela vai até a casa do homem do subsolo, ele a recebe. Ele inclusive faz um discurso reiterando a importância do casamento, do amor, da família. Ele tem a consciência do que é preciso fazer para ser uma pessoa realizada. Mas, Essa vida de realizações que ele sempre tentou, inconscientemente ou conscientemente, afastar, ele pensa que ainda pode ser alcançado pela Lisa. Mas o que ele parece não perceber é que essa vida ainda poderia ser alcançada por ele mesmo. Mas com tantas cicatrizes, ele acaba rejeitando uma possível vida ao lado da Lisa quando ela vai à sua casa oferecer conforto depois da sua humilhação no jantar com os ex-colegas. Nessa visita, ele é apresentado a oportunidade de mudar mais uma vez, olha mas aí. acaba voltando ao seu padrão de fábrica, digamos, a vontade de ser essa pessoa super racional, que prefere ter razão a ter algum tipo de vínculo. Tá vendo? Ó, ele recebeu a oportunidade de viver aquilo que ele ensinava, pregava e entendia. Mas aí, quando a oportunidade bateu a porta, ele recusou. Tá vendo? Quanta gente não é assim, né, cara? Olha como Dostoiévski era profundo nos escritos dele. Ele parece se perder mais uma vez nas próprias contradições entre o que ele quer e a maneira que ele age, ou deixa de agir. Ele se esconde atrás da consciência para evitar qualquer tipo de risco e de dor, mas paradoxalmente isso acaba infligindo a ele mais dor ainda. O Homem do Subsolo é uma caricatura, um ser que acaba sendo intelectual e lúcido demais para viver, cético demais para acreditar e orgulhoso demais para aprender. Ele é o símbolo da mente que se volta contra o corpo e transforma a lucidez em uma prisão. E anos depois, Carl Jung e Marie von Franz, uma discípula de Jung, descrevem um arquétipo que dialoga diretamente com o homem do subsolo. Esse arquétipo é chamado Puer Eternus, ou o eterno jovem, o eterno garoto. Puer é aquele que vive também no mundo das ideias, sonhos, planos grandiosos e acaba não suportando o peso da realidade. Ele sempre pensa no extraordinário, sempre tem grandes planos, sempre foi aquela pessoa brilhante, com um grande potencial, que ama a promessa, mas acaba fugindo da execução. Esses elogios, quando criança, acabam mudando. Nossa, que inteligente, que talentoso. E por conta disso, dessa criação, ele passa a temer qualquer fracasso que possa contradizer essas profecias. Na vida adulta, ele acumula projetos brilhantes que nunca acabam, e sempre com justificativas perfeitas. Acreditam que as coisas são mais difíceis para elas porque elas são especiais. E esse pensamento, que no fim das contas é orgulho, vira uma desculpa para não agir. O Puer quer ser bom em tudo desde o começo. Ele acaba não tolerando o erro. Pois é, quando você tenta ser bom em tudo, bom não, né? Porque é bom a gente tentar dar o nosso melhor em tudo, mas o problema aí do Puer, que ele está citando, é porque o Puer queria perfeição em tudo, né? Ele queria ser tudo perfeitamente perfeito. E por querer tudo perfeito, você acaba não fazendo nada. Muitas vezes existe aquela ansiedade de começar algo. Você não começa porque sabe que não vai ficar perfeito de início. E aí nem tentar começar, você começa. Tem muita gente que procrastina exatamente por causa disso. Aquela procrastinação de, olha, eu quero perfeito. E nem sequer começou. E tem algumas pessoas que começam, mas nunca terminam porque nunca está perfeito. Tem muita gente assim também. Você é uma dessas pessoas? Vamos continuar. Nem o próprio, nem os dos outros. Por isso, evita agir, porque agir é errar. O tédio da rotina e do esforço cotidiano parecem indignos para ele. Ele vive apenas por momentos grandiosos, mas como eles na vida real raramente chegam, ela se torna uma sucessão de adiamentos. Von Franz dizia que o Puer quer voar, mas teme pousar. O voo é a fantasia e o pouso é o compromisso. E sem o pouso não há construção, só há tentativas interrompidas, energias desperdiçadas e o vazio que vem depois daquele breve entusiasmo. São pessoas também, como o Homem do Subsolo, que entendem a realidade intelectualmente, mas não na prática. E o Puer vive na ilusão que tudo é mais difícil para ele. Ele secretamente gosta de quando as pessoas o percebem como incapaz, porque dessa maneira ele pode fugir da responsabilidade. Eles são aquelas pessoas que calculam exatamente o quão pouco esforço conseguem colocar, por exemplo, no trabalho para não ser demitido, ou num relacionamento para que ele não acabe. E a ciência ajuda a explicar esse comportamento do Puer. O cérebro dessas pessoas funciona diferente diante do esforço. Quando uma pessoa comum deseja alguma coisa, há uma liberação suave de dopamina, e quando ela conclui essa tarefa, há uma liberação mais intensa. Mas no Puer e no Homem do Subsolo, esse processo não é exatamente dessa maneira. A simples ideia de agir já desperta emoções negativas. Pensar
na possível falha, já ativa não só o Pois núcleus é. accumbens, que é o responsável pela liberação de dopamina, mas o sistema límbico, que lida com as respostas emocionais. Então, nesse momento, o puer busca suprimir esse sistema límbico que traz emoções negativas, ao mesmo tempo que ele procura essa recompensa, essa liberação de dopamina. E onde isso se encontra? Em TikTok, em Instagram, em videogames. Então ele mata dois coelhos com uma cajadada só. E o grande problema é que essa facilidade de suprir as necessidades do corpo se torna um hábito. E no momento que isso se torna um hábito, se torna cada vez mais difícil de quebrar esse ciclo. Os objetivos grandiosos, que sempre estão na mente dele, são muito distantes. O medo de falhar e não se tornar aquela criança prodígio que você deveria ser também é muito forte. Então, o mais fácil é suprimir as emoções no momento e bola pra frente. E na geração atual isso parece se amplificar, porque o medo de falhar não é só ligado ao medo de não atender às próprias expectativas, mas de não atender aquelas expectativas que são mostradas pelos outros, todos que têm a vida perfeita, todos que não erram, porque ninguém posta erros, né? Só postam acertos. Exatamente o que eu ia falar, né? Nas redes sociais ninguém posta um dia ruim, um dia triste, ou as coisas que deram errado, as tentativas péssimas, os fracassos. Ninguém posta, só posta acertos, coisas boas, sucesso. E isso acaba influenciando outras pessoas a se sentirem pressionadas a fazer sucesso também. Olha só, viu? Quem nunca? Quem nunca? Isso aí é uma constatação atual hoje em dia, né? Muita gente se sente pressionada a também buscar sucesso, produtividade, perfeição, tudo certinho, porque nas redes sociais tá tudo às mil maravilhas. Olha que louco. Por isso que eu sempre digo, as redes sociais são a vida editada, tá? Instagram é a vida editada. Nunca tem coisa ruim, é só coisa boa na vida da pessoa. Complicado. Então, além de comparar-se com o potencial, se compara com o auge dos outros. Então, Se compara com o auge dos outros. Olha que frase interessante, né? Em vez de você se preocupar com se comparar com o seu próprio potencial, você se compara com o auge das outras pessoas, com os bastidores das outras pessoas. É isso que adoece, tá? É isso que adoece. essa expectativa própria e alheia se torna paralisante. O único jeito de ter resultado é tomando ações incertas. E só fugindo do mundo das grandes ideias e vindo para o mundo das pequenas ações, você deixa de ser o jovem eterno e talvez seu futuro não seja condenado a um homem do subsolo. Ou seja, arrisque-se na vida, arrisque-se, porque a vida é um risco também, tá? Só em você estar vivo, né? E pode acontecer qualquer coisa que, ó, a vida acaba também. Então arrisque-se mais, tá? Não fique só na teoria. Muito importante o vídeo que o Filosocárdio trouxe. Vou me inscrever aqui no vídeo, deixar o like, excelente. Mas e você? Você concorda com o posicionamento aqui do nosso amigo Filosocárdio? Gostei pra caramba, tá? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar o debate aí nos comentários, tá bom? Um abração. E tem outros vídeos aqui, ó. Vou deixar outros vídeos aqui nos comentários aqui na tela pra gente continuar assistindo e reagindo, beleza? Clica aqui que a gente vai continuar com outro material aí pra reagir. Valeu, um abraço.